Olá, bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos em mais um LawCast. Hoje recebendo aqui o nosso querido Francisco de Godoy Bueno, um dos maiores especialistas em direito do agronegócio, enfim, um jurista de escola, professor nosso aqui da EBRAD, da Escola Brasileira de Direito, que realiza o LawCast, viu, Francisco, em parceria com o Portal Uai, né, dos nossos diários associados. É uma instituição também muito relevante, muito importante para nós, que nos ajuda a difundir esse conhecimento aqui para todo o Brasil. Queria te dar as boas-vindas, te agradecer muito a presença, dizer que para nós é uma honra muito grande tê-lo aqui conosco e já de antemão rolar a bola, passar a palavra para você, meu amigo, e que você nos contasse um pouquinho como é que você foi parar nesse mundo do direito do agronegócio, por que isso te seduziu, não é? Enfim, quais são os temas que você acha que são mais relevantes? Aí depois, obviamente, a gente vai batendo um papo e vai detalhando cada qual. Muito bom, João. Em primeiro lugar, muito obrigado. Para mim é uma satisfação poder participar desse projeto, aqui tanto do podcast como da própria EBRAD, poder participar desse momento inovador do direito de novas universidades, ainda mais um modelo digital de poder inclusivo, de trazer pessoas que às vezes não têm acesso, ou porque não tem tempo para se dedicar a um curso presencial, ou porque não tem, ou porque está longe dos grandes centros, né? Especialmente no agronegócio, que a gente vive muito essa realidade, uma realidade dinâmica do dia a dia, mas também longe dos grandes centros. Acho que é uma oportunidade poder contar com uma instituição como a EBRAD, moderna, atraente, e participar desse projeto com vocês. Ainda mais um país continental como o Brasil, né, Francisco? Hoje nós estamos aqui falando para todo o Brasil, né? Para a UniBH, Milton Campos, Fazer lá em Minas Gerais, né? Aqui em São Paulo, São Judas, em Bimorumbi, né? A nossa querida Unimonte, São Judas, lá em Santos e Cubatão. Enfim, Unisul, Sociesc lá em Santa Catarina, Fadergs, Uniriter no Rio Grande do Sul, Unicuritiba no Paraná. Eu vou parar aqui porque a Ânima ficou muito grande, né? O IBMR no Rio, Unifax em Salvador, a Agis também na Bahia. Então a Ânima ficou muito grande e, puxa vida, é um meio também que a gente tem para levar todo esse conhecimento, né? Inclusive todo esse conhecimento relativo ao nosso agrobusiness, né? Que é a mola mestra que conduz aqui o nosso PIB brasileiro, não é isso? É verdade. E, na verdade, eu fico imaginando, né? Mesmo aqui, um prédio enorme, parece uma cidade, tantos alunos, e se tivesse que colocar todos em um lugar só, daria quase que um Maracanã, talvez, de alunos, né? Não sei quantos alunos tem no total. Olha, eu no acho grupo. Que o Maracanã ficou pequeno, viu? Que nós já estamos com cerca de 350 mil alunos, né, em ensino presencial, e ainda mais a EBRAD, que tem outros 35, 40 mil alunos, né? Então é muita gente, né? É uma E graças a infinidade. Deus a nossa missão é levar uma educação de qualidade e levar conhecimento para toda essa população estudantil, né? Muito bom. Bom, e é isso que a gente precisa, acho que disso que a gente vai falar um pouco aqui. Eu comecei já desde minha família ligada ao agronegócio, né? A família da minha mãe especialmente vem de pessoas do interior de São Paulo, que vieram de Minas, vieram do sul de Minas, lá da região de Cruzília, e acabaram... Os queijos de Cruzília famosos, né? É verdade. Queijo, a cachaça, o cavalo de Cruzília, especialmente. E os meus antepassados acabaram se estabelecendo na região de Ribeirão Preto e lá viveram uma primeira revolução do agronegócio, que foi exatamente a imigração italiana, e as fazendas de gado foram se tornando fazendas de café, depois voltaram para o gado de novo, e depois foram para a cana, se industrializaram e passaram por uma grande revolução que o Brasil viveu no início do século passado e reviveu no final do século passado e início do século XXI, que é esse grande crescimento e a interiorização, né, do desenvolvimento econômico, social, com impacto muito grande na vida das pessoas, né? A gente vê no agronegócio pequenas cidades, pequenas localidades que às vezes recebem um novo investimento
e aquilo transforma toda uma região, traz pessoas novas, traz criatividade e precisa do conhecimento, né? Acho que por isso trazer instituições modernas como é a EBRAD para o agronegócio é algo que realmente é muito transformador, né? Permite que o setor realmente possa a florescer de uma maneira estruturada. Nós, no direito, que cuidamos muito das estruturas da sociedade, né, acho que temos muito a contribuir. Eu, desde o início, então, né, já olhava muito para a agricultura. No começo da faculdade, comecei a frequentar as associações rurais, os grupos jurídicos, o Comitê Jurídico lá da Sociedade Rural Brasileira, que é uma entidade centenária, situada aqui em São Paulo, da qual depois fui diretor jurídico, fui vice-presidente, e comecei a acompanhar a evolução do direito do agronegócio e estudar isso cada vez mais. Fui me interessando pelos principais temas, e hoje, felizmente, tenho a oportunidade de ter seguido a carreira acadêmica. Fiz meu mestrado, meu doutorado na Universidade de São Paulo com temas relacionados à atividade rural, especialmente com contratos agrários, e me especializei nisso na minha atividade profissional. Além de continuar a atividade rural da família, eu tenho um escritório hoje aqui em São Paulo que atua basicamente para empresas do agronegócio, né? Então, desde pessoas físicas, fazendeiros, né, vamos dizer assim, na acepção da palavra, mas os modernos fazendeiros, né, que são as empresas de capital aberto, fundos de investimento, que veem nesse setor essa pujança, essa importância, né, global que hoje o agronegócio brasileiro tem, e uma oportunidade de investimento, de criação de valor através desse setor que transforma efetivamente as regiões mais longínquas do país. É interessante porque o agronegócio brasileiro, né, líder mundial e grande mola propulsora do crescimento e desenvolvimento do Brasil, ele sempre teve muito aliado, e esse talvez seja o segredo, né? Ele sempre foi muito aliado à educação, à ciência, desenvolvimento tecnológico, não é? E falávamos agora há pouco aí em off ainda, né? Dos grandes ministros que já tivemos aqui, Alisson Paulinelli, o ministro Rodrigues, né? A atual ministra Tereza Cristina, sem querer ser injusto com outros, né? Mas vários outros foram também muito importantes, mas lembrando e destacando, né? Inclusive sem aí nenhuma coloração partidária, né? O quão importantes foram para o desenvolvimento do país e todos centrados nessa questão da modernidade, da inovação, né? Da tecnologia e da educação. E eu acho que é por isso que é tão importante a gente debater esse tema, para tratar da segurança jurídica, não é? O agronegócio brasileiro, enfim, a agroindústria, ela depende muito, né, do respeito aos contratos, né, da estabilidade jurídica, e é um campo muito fértil, né? Estamos aqui sendo assistidos por milhares de estudantes, inclusive vários aí, juízes, promotores, advogados, né, vários em pós-graduação, e também toda a sociedade brasileira que estão nos acompanhando pelo portal UAI, não é? Eu acho que é um grande ramo e uma área muito fértil também para atuação no meio jurídico, não é? Existem alguns, vamos dizer assim, alguns temas que são bem característicos aí no agronegócio, né? O tema ambiental hoje está em voga, né? Ontem, inclusive, tivemos batendo um papo aqui com o nosso patrono, professor Nardes, né? Augusto Nardes, ministro do TCU, e que estava mostrando o trabalho brilhante que o TCU vem fazendo, inclusive em accountability, levantamento de dados, não é? Metas, resultados, enfim, outra situação muito importante para ajudar no avanço da nossa economia, né? Mas, olhando aquelas questões que às vezes geram entrave ou que geram polêmica, não é? E que acabam suscitando questões que vão ser debatidas nos tribunais ou conflitos, né? Societários, enfim. Como é que você está enxergando a questão da posse hoje, do conflito agrário, não é? Como é que anda isso? Eu acho que, primeira coisa, acho que é muito importante a gente ter essa noção do contexto, né? E, sobretudo, né, nós falávamos até, o que é o direito do agronegócio? Basicamente, não existe um direito do agronegócio, né? Até
academicamente, a gente fala no direito agrário, mas mesmo o conceito moderno do direito agrário é um direito especial dessa atividade que é muito peculiar e Esse que ramo tem da economia que características, envolve uma uma série de gama variáveis e que acaba sendo um direito aplicado, né? Então as várias especialidades do direito aplicado a esse negócio que tem peculiaridades importantes, mas que perpassam especificamente no caso brasileiro, que teve grandes mudanças, né? Então nós falávamos do ministro Alisson Paulinelli. Paulinelli. Quando ele iniciou essa Tive a revolução, honra e a alegria de ser advogado dele, imagina que bacana. pois é, e isso ele foi ministro na década de 70, quando tudo isso começou, até por isso o ministro Roberto Rodrigues começou um movimento para atribuí-lo até o Prêmio Nobel da Paz, Isso, Paz pelos alimentos, né? muito honroso, né, enfim, o A convite, lembrança. a lembrança feita pelo ministro Rodrigues, né, e muito merecida, que o ministro Alisson realmente foi, com toda a simplicidade dele, né, com toda a generosidade que ele sempre teve, né, mas ele nunca faria ele próprio essa lembrança, então foi muito importante o ministro Rodrigues fazê-lo. E não é de menos lembrar que naquela época o Brasil era importador de alimentos, né? Historicamente, o Brasil sempre teve uma agricultura focada em algumas commodities de exportação, mas pouco alimentares, e uma agricultura de muita baixa produtividade. A grande revolução que aconteceu da década de 70 para cá, especialmente com a inclusão do Cerrado, com a abertura de novas fronteiras, Chegada da Embrapa, né? a chegada da Embrapa foi uma revolução tecnológica através do conhecimento. Conhecimento que ele mudou a estrutura social, política da terra, Ou seja, a do educação uso aí da atuando, terra, né? sem dúvida, e que precisa de uma estrutura jurídica também reformada, né? Então, se naquela época da década de 70, do Estatuto da Terra, a grande preocupação era do acesso à terra, depois veio a demanda social da reforma agrária, hoje a demanda do agronegócio é qual é a estrutura adequada que a gente tem para os novos negócios na agricultura, para que esse desenvolvimento possa florescer e se perpetuar com segurança jurídica. E com várias dificuldades, porque a nossa cultura jurídica, e inclusive nosso direito positivo, né, falei do Estatuto da Terra já, ele está ainda preso numa tradição agrícola ou numa tradição agrária de uma estrutura que não é mais a que prevalece, né? A própria questão da posse que você colocou, né? Se a gente pensar hoje grandes temas, né, que se discutem, a Não regularização está entre os fundiária. principais, né? Não, até tá, mas de uma outra maneira, né? Por exemplo, um dos temas até em debate no Congresso, a questão da regularização fundiária, né? Dos povos das terras não destinadas da Amazônia, que resbarra na questão ambiental, mas também em outros Questão estados. higienista, não é? Das terras. É uma questão puramente de posse, de como a posse se converte em propriedade, o que inclusive é da tradição do direito brasileiro, né, de você reconhecer as posses, legitimar as posses. É uma forma de aquisição da propriedade, o exercício contínuo da posse, não é? Também, Vamos rememorar os nossos estudantes, os nossos alunos aí, o velho debate de Savigny e Ehringen, não é? É verdade, é verdade. Daí surgiu, inclusive, a uso capião, que é exatamente, né, a aquisição da propriedade pelo exercício contínuo e duradouro da posse. E a própria proteção possessória, independentemente do domínio, né? Exatamente. Quer dizer, então, assim, existe uma tradição possessória importante no Brasil, que ela foi responsável pela criação das fronteiras que agrícolas. advém lá do direito romano, interdito, retinindo, recuperando, né, verdade. que nada mais são do que as ações de manutenção e reintegração de posse. Né? E que a curiosidade, inclusive tive a oportunidade de falar isso na minha aula aqui na EBRAD, é que a própria noção de proteção possessória nasceu da proteção possessória nas terras agrícolas no Império Romano, que não podiam ser objeto de propriedade pelos soldados que não eram patrícios. Uhum. E por isso é que surgiu como definição pretoriana as proteções possessórias.
E o próprio uso da própria força, né, para poder rechaçar, né, uma agressão injusta, né, o desforço incontinente. Desforço incontinente, é verdade. Então isso é da natureza, né? Quer dizer, a busca da segurança jurídica é da natureza da agricultura, né? Que começou com uma ideia eminentemente possessória ou vinculada ao direito fundiário, à preocupação só da propriedade da terra, e hoje é dos negócios, né? Como é que os negócios se estruturam de uma maneira sólida e adequada para que eles possam como é que eu atraio se investimentos, inserir, não é? né, internacionalmente. Nós estamos falando na internacionalização, né, do agronegócio, né? Como é que eu trago investimentos, né? Como é que eu resguardo os contratos, não é? Então é muito importante, inclusive o Poder Judiciário está atento a isso, né? Porque essa insegurança ela pode afugentar esses investimentos, né? Sem dúvida. A gente vê, até está em discussão no Supremo Tribunal Federal, há uma tal do marco temporal, agora só se fala no marco temporal, né? Mas a questão do investimento estrangeiro também, né? Porque há uma lei de 71 que, em princípio, veda praticamente, porque submete a uma aprovação prévia de projetos pelo INCRA e limita o tamanho dos empreendimentos, a aquisição de imóveis rurais por estrangeiros. E isso é um impedimento que acaba atrapalhando não só a aquisição do imóvel em si, mas a própria instituição de novos negócios, né? De novas agroindústrias. O desenvolvimento da atividade. O desenvolvimento da atividade. E há um entendimento de que isso implicaria até uma falta de isonomia, né? Entre empresas brasileiras de capital nacional e empresas brasileiras de capital estrangeiro. Reserva de mercado. Né? E isso está em discussão, né? Claro que há posições para os dois lados. Por outro lado, tem a preocupação com a soberania nacional, né? Sem soberania dúvida. alimentar, né? Mas como isso pode atrapalhar os negócios de uma maneira indireta, Sim, né? Com certeza. Porque isso pode atrapalhar a aquisição de controle de empresas já constituídas. Há fundos de investimento que operam já na agricultura. Há empresas de capital aberto que operam na agricultura e que acabam, de uma maneira ou outra, tendo um controle volátil, né? Um controle vinculado ao mercado de capitais. O conceito de controle lá pelo artigo 116 e 118, né, da lei de SA, ele é um conceito que ele não é tão objetivo, né? O poder de eleger administradores, o poder de tomar as decisões, né, as deliberações principais. Então esse controle ele nem sempre ele é tão objetivo, tão numérico, transparente, não é né? Tão evidente, né? Vamos dizer evidente, assim. Perfeito. E daí, como é que você vai ter um regime jurídico diferente para a pessoa jurídica conforme o controle que ela tem, né? Quer dizer, na medida... sendo que é possível, inclusive, até uma aquisição por oferta hostil, pode haver um controle pulverizado, né? Quer dizer, essa ideia de você restringir o investimento com base na pessoa do controlador, ela é incompatível, por exemplo, com o mercado de capitais, né? Com as novas formas de organização das empresas. Isso traz complicações sérias que se refletem na insegurança jurídica. E a par desse debate no Supremo, o setor tem discutido soluções que possam harmonizar essas duas preocupações, que são, afinal de contas, legítimas, né? Sem dúvida, acho que a primeira discussão é um novo projeto de lei que está em discussão e que traria essa segurança jurídica por meio de um novo marco regulatório. Eu acho que depois vale um módulozinho lá no nosso curso de pós-graduação. Já temos um módulozinho. Né? Ótimo, eu vou lá assisti-lo, viu? Mas a possibilidade também de estruturas complexas, né? E que daí com o risco do negócio indireto, de você cair numa simulação, porque a própria lei do agro foi bastante festejada no ano de 2019, né? É uma inovação que veio da lei do agro de permitir, por exemplo, a aquisição derivada da execução de dívida. Porque essa restrição estava atrapalhando, inclusive, o financiamento da atividade rural. Perfeito. E daí a lei do agro, ao tentar dar um novo estímulo para o crédito privado na agricultura... Já foi uma grande inovação, né, essa de 2019. Né? Exatamente, permitiu a aquisição por adjudicação
em virtude de dívida. Que é uma opção também complicada, né, João? Você que participa dos investimentos sabe que É você verdade. pode criar um novo negócio com base em dívida ou em equity, né? Sim. Na verdade, a opção do legislador foi privilegiar a dívida ao invés do investimento direto, né? O investimento estrangeiro de longo prazo, que talvez fosse Que é o mais o mais desejado, né? perene, o mais desejado. Então a gente, por exemplo, eu tenho uma posição, não preciso esconder dos nossos ouvintes aqui Aham. e nem dos alunos também não escondo, que a minha posição é que Aqui o papo é deveria reto, ter. viu, pessoal? Aqui o papo é reto, tudo transparente e vamos abrir o jogo, É né? isso aí, eu acho que minha posição é que não há risco nenhum para a soberania, acho que nós somos um país de imigrantes que foi feito pela inteligência, pela capacidade inovadora dos imigrantes, e sem dúvida nenhuma o Brasil só se beneficiou, inclusive na agricultura, com a presença do estrangeiro. E acho que assim vai continuar sendo por muito tempo. Mas eu acho que a preocupação maior, que talvez cause turve essa água, né? Essa questão de ter grandes grupos, como acontece, por exemplo, no meio hoje da tecnologia, né? As big techs ou as big pharmas. Talvez o que se tema é uma concentração muito grande, não é? Inclusive de governos estrangeiros. Pelo menos é o que a gente ouve, não é? Mas eu acho que tem como atender essas duas, né? Essas duas preocupações e articular sistemas que possam ser eficientes nessas duas pontas, né? Sem dúvida. Acho que até essa é a preocupação que a gente tem que ter para os nossos alunos, né? Trazer sempre os dois lados, desenvolver esse espírito crítico, Isso. mas sobretudo estimular que se olhe na causa das coisas, né? Então, por exemplo, na agricultura hoje nós já temos a realidade de negócios em cadeia, negócios estruturados, dos sistemas agroindustriais mesmo. E o que a gente vê é que os grandes grupos acabam se concentrando ou no fornecimento de insumos ou no processamento e na comercialização, né? Então, mesmo as grandes tradings, elas trabalham na parte do crédito, na parte do fornecimento do insumo e na aquisição do produto. E o produtor rural lá acaba continuando com a sua operação, onde ele consegue, com dedicação pessoal, com uma organização empresarial que é muito dedicada, O esforço do trabalho, né? Do acaba tendo empreendedorismo, né? autonomia na sua atividade, mas sempre vinculada a um sistema agroindustrial. Eu acredito como né? Você falou da biotecnologia, dos fármacos, né? Que é uma relação muito próxima com as empresas de biotecnologia, que esses grandes grupos, né? As grandes corporações mundiais, espero que tenhamos brasileiras também, né? Entre elas, Com certeza. Já elas temos, vão né, se no concentrar. setor pecuário, então as brasileiras lideram, inclusive, no A mundo, processamento de carnes sem dúvida, né? O mercado de proteínas já é dominado aí pelo agronegócio brasileiro. é Né? verdade. Pela agropecuária, né? Para a gente ser mais exato, né? É verdade. Mas, ô Francisco, você tocou num ponto aí interessante, né? Saindo um pouquinho aqui do direito civil e indo um pouquinho aí para o direito societário, né? Pro nosso antigo direito comercial. Ainda sou desse tempo, sabe, que falava direito comercial. Mas quais são os novos modelos de estruturação dessas sociedades, dessas empresas, dessas fazendas, desses estabelecimentos, né? Isso tem se modernizado ou ainda está uma estrutura um pouco leiga, um pouco mais familiar ainda? Eu acho que essa é uma das transições que a gente tenta trazer um pouco da nossa realidade, da experiência profissional, para o nosso aluno da EBRAD, né? A gente tem, especialmente nas aulas de direito, uma visão muito estática da agricultura, né? Muito vinculada a essa questão da pós-propriedade e tal. E, na verdade, é que hoje a agricultura é um negócio muito dinâmico. E complexo, né? Complexo. Em que a organização da atividade, a própria estrutura das terra empresas... hoje virou apenas mais um outro insumo, né? Ele é um dos insumos... elemento daquele fundo daquele fundo de comércio, do estabelecimento. E na maior das partes, ele não é o mais relevante, né? Não é o de maior valor. Ao inverso da crendice popular, vamos dizer assim. O proprietário da terra não é o com maior poderio econômico muitas vezes ele é dependente
né, dos frutos que ele ofere daquela terra. Então ele é o hipossuficiente, não o agricultor, o lavrador, como era o modelo do Estatuto da Terra. E o que a gente vê é que cada vez mais é um setor tão dinâmico que se especializa. Então você tem novas sociedades agropecuárias que são, por exemplo, especializadas em determinados serviços. A questão da biotecnologia, as próprias fusões e aquisições entre sociedades agropecuárias, como é que isso se dá em relação a direitos de preferência, por exemplo, na seção do imóvel rural, as fazendas sem terra, né? Quer dizer, os cultivos urbanos, as novas modalidades de cultivo em hidroponias, que prescindem até a agricultura Fazendas sem de terra. energia, né? Hoje Fazendas nós de temos, né, energia, energia eólica ocupando grandes a áreas, interação né? com outros A setores, eólica né? e solar, né? O biogás, né? Que hoje é muito Biogás. importante nas fazendas de pecuária, né? O aproveitamento dos resíduos, dos rejeitos que antes eram fonte de poluição e hoje são fonte de energia ou de adubação. Nós vamos ter inclusive uma aula específica no nosso módulo dessa questão dos resíduos, que é muito importante, não só pelo caso brasileiro, que acho que é o maior caso de sucesso de logística reversa de embalagens de defensivos agrícolas, que hoje acho que 98, 95% das embalagens de agrotóxicos são retornadas para reciclagem, mas também do aproveitamento de Aliás, por resíduos. força da nossa legislação, né, que determina a recolha, o armazenamento Exatamente. adequado, né? Na verdade, a legislação é ampla para vários setores, mas o que mais aderiu é a É o agricultura. que é levado a sério é na agricultura. Exatamente. E a agricultura que mais apanha como grande vilã. a grande vilã, a descumpridora de regras, a que não cumpre a lei ambiental. E, na verdade, o que a gente vê quando a gente vai a fundo no setor, conhece os dados do setor, você vê que o agricultor é o maior ambientalista que nós temos no Brasil. É interessante isso que você tem falado, né? Porque também na área de direito do trabalho existe esse estigma, né? Que o empregador rural ele é um empregador antiquado, né? Arbitrário. E essas relações de trabalho também se modernizaram muito, não é? É isso que Inclusive, hoje a renda tem ficado no campo, né? Esse êxodo antigo, ele não tem ocorrido mais, não é isso? É verdade. E eu acho que você tocou num ponto fundamental, né? Que nós, no direito, temos que trabalhar muito com as preconcepções, né? Então, o brasileiro, ele já, no início da escola, até por uma herança cultural, etc., ele já começa a olhar a agricultura de uma maneira ruim, né? É o senhor de engenho, escravocrata, que praticou É o estereótipo lá o do estereótipo passado, né? do latifúndio improdutivo. Isso é impregnado na cultura brasileira, inclusive jurídica. E o que a gente então precisa romper é parar de olhar para o estereótipo e olhar para a realidade, né? E o que é difícil, né? A gente tem uma legislação não só antiquada, mas baseada nesse estereótipo e uma interpretação da legislação que é urbana. Porque a maior uma parte legislação desconfiada e punitivista, né? Draconiana às vezes, né? E muitas vezes inadequada, né? O exemplo do trabalho rural é muito bom, né? Porque a exigência que você vai ter, que você tem na CLT, por exemplo, para o trabalhador industrial, ela é inadequada para o trabalhador rural, né? São realidades muitas vezes distintas, né? Estávamos aqui conversando aqui em off, né? Enfim, já tive a oportunidade de verificar decisões judiciais assim absurdas que queriam transportar um refeitório, né, gigante com não sei quantos metros quadrados, sei o que lá, para o meio da floresta ou transportar vestiários, enfim, uma realidade que é totalmente distante, né, do meio rural e até fisicamente impossível, obrigações impossíveis, né? Até, por exemplo, de você ter áreas de convivência, de você ter refeitórios, isso já é uma realidade, né? As grandes empresas e mesmo as pequenas, a partir de determinado número de empregados, são obrigados a ter essas instalações móveis e eu acho que hoje o mercado assimilou esse custo. Mas você pega, por exemplo, um outro exemplo, a questão da limitação do calor ao céu aberto, né?
você tem uma normativa da OIT, que até foi tema na Copa do Mundo, por conta dos jogos de futebol. Um jogo de futebol é até engraçado, para o jogo no meio do... tal, para tomar uma um aguinha. refresco, né? Mas no meio da agricultura, isso não só é inadequado, quer dizer, como é impossível você fazer, bom, o trabalhador lá não vai se submeter a um calor de 40 graus no campo, é da natureza E são daquele medições, trabalho, né? eu estava falando a questão do refeitório enfim, dos vestiários, né? Porque muitas vezes quer se levar aquela NR ao pé da letra, não é? E se transportar para o ambiente agrícola, rural, no campo, né? Regras que são tipicamente de edificações urbanas, né? É E verdade. aquilo, no mínimo, você tem que ter uma regra de adaptação, não é? Para aquela realidade, né? E por isso que o operador do direito, eu acho que ele precisa ter o bom senso de conhecer a realidade para ele poder identificar na norma O aquilo que é operador e o legislador, adequado. porque muitas vezes até o juiz se vê compelido a aplicar a norma, porque ela existe, não é? Às vezes está na lei e Exatamente. ele é obrigado, né? Dura lex sed lex, não é assim? Mas muitas vezes o próprio legislador, ele impelido aí por visões Parciais da sua... parciais, né? Enfim, locais, né? Ele acaba transportando para os rincões, né? do Brasil realidades que são completamente inapropriadas, né? É verdade. Nesse assunto do calor, acho até interessante comentar. Eu acompanhei um estudo de uma empresa que quis medir, né? Quer dizer, bom, tem a lei, eu tenho que ter determinadas pausas, etc. Então colocou sensores em determinados trabalhadores, voluntários, evidentemente, para medir temperatura interna do corpo, batimentos cardíacos. E o que se identificou é que a natureza do trabalho, o próprio trabalhador rural, ele sabe lidar com aquele ambiente. Então ele faz micropausas, ele tem um preparo físico que muitas vezes é melhor do que o do maratonista, do jogador de futebol. Ele nasceu naquele ambiente, né? Exatamente, porque Ele ele é conhece, daquele não é? Ele é ambiente. Então você não aquele pode ecossistema ali é julgar ele. familiar, não é? Vai querer se a gente tem sempre enfim, eu acho que o Brasil ainda herdou muito essa característica de querer tutelar o cidadão, né? É De verdade. querer manifestar a vontade por ele. Ele nunca é ouvido. Alguém sempre tem que dizer o que ele deve pensar, como ele deve agir, não é? Quais são as reivindicações que ele tem que fazer. É sempre alguém manifestando em nome do indivíduo, né? Isso é outra... E isso na agricultura, no direito agrário, é recorrente essa tendência, né? Isso seja no direito do trabalho, que já é, né, natural da própria disciplina, Aham. mas na própria o direito dos contratos, né? Quer dizer, o direito dos contratos agrários ele é designado pelo dirigismo contratual, né? Uhum. Então, cláusulas obrigatórias, cogentes, que embora hoje o STJ tente relativizar essa obrigatoriedade, você tem uma divergência entre as turmas, mas que, bem ou mal, a lei procura tutelar sob uma preconcepção de o lavrador é o hipossuficiente da relação. E às vezes, na verdade, o que a gente vê hoje a situação muitas vezes é o inverso, né? Então é muito importante num ambiente de risco, né, no ambiente de uma inadequação legislativa, que o operador do direito procure reconhecer a realidade, né? Que a pessoa saia um pouco daquela visão, às vezes, que a gente tem hermética ali, de olhar e botar um pouco o nariz para fora e falar, bom, aonde isso que eu tô lendo vai se aplicar Tem que conhecer e, aquela realidade, e né? Porque como eu senão vou nós vamos estar operar falando, nessa né? situação, né? E como eu vou, até na advocacia consultiva, como é que eu vou orientar o meu cliente a gerenciar esse risco, né? Você falou uma coisa interessante, porque às vezes a gente também, como advogados, não vamos colocar só a responsabilidade dos juízes, procuradores, promotores, né? E auditores fiscais e fiscais do trabalho, etc. e tal. A gente também, como advogado, de longe, muitas vezes, não conhece aquela realidade, né? Eu advogava para uma empresa enfim, de energia à base de florestas, né? E todas as árvores, obviamente, replantadas, né? Cultivadas. Cultivadas e tal. E a fiscalização fazia exigências que eram fisicamente impossíveis, né? Me lembro de uma situação em que tínhamos que
que ter no local a critério daquela fiscalização um vestiário que era mais ou menos aí do tamanho do Maracanãzinho ou algo que o valha. Então são assim, no meio de uma floresta. Então são situações que são realmente surreais, né? E que beiram vamos dizer assim, ao impossível mesmo, né? E que daí eu acho que a vida, especialmente do advogado, ele está entre várias encruzilhadas, né? Em primeiro lugar, hoje os investimentos querem conformidade, certificação, compliance, né? E essa é uma preocupação importante. Legítima, fundamental, até porque é da essência das organizações buscarem a conformidade. O trabalho infantil, trabalho escravo, tudo é muito importante. Mesmo acima até, às vezes, da regra da lei. Uhum. Por outro lado, há um ambiente normativo hostil, né? Uhum. Quer dizer, um ambiente normativo hostil preconceituoso, né, às vezes. Preconceituoso, ou insegurança, ou inadequado, normativas antigas e tal. Tem uma jurisprudência que é sujeita a muita alternância, né? Tem diversidade de entendimentos entre os tribunais estaduais, que nem eu coloquei, tem diversidade de entendimento entre as turmas do STJ, tem diversidade, então quer dizer... E do TST, na súmula da terceirização, imagina, 221, quanto tempo né? Até o Supremo decidir... Ao Supremo e dizer, olha, peraí, isso aqui não tem base na lei, é uma imposição sem fonte legal, não é? Voluntarismo do Poder Judiciário. Né? Eu me lembro até de Belo Horizonte, o Dr. Décio Freire, que atuou com muita força foi lá. Ele que fez a sustentação Foi ele oral, que fez a defesa do leading case no Supremo. Meu amigo e meu colega de turma. Foi um trabalho muito bem feito, nós acompanhamos lá, eu sou advogado da associação que deu suporte. Um abraço, viu, Dessão? Um abraço aí, meu Espero que um abraço a ele. Vou mandar daqui a pouquinho o WhatsApp e falar, esse podcast você tem que assistir, viu, Décio? Você foi citado com louvor lá pelo Dr. Francisco. Sem dúvida, o Dr. Décio Freire fez um trabalho excepcional para convencer os ministros do Supremo do óbvio, né? Que o contrato de prestação de serviços é possível, é lícito e mais, eu defendi essas causas, nossa, anos a fio. E era inclusive um capítulo, e ainda é um capítulo inteiro do Código Civil, né? O contrato de prestação de serviços. Então é uma coisa surreal. E quantas empresas, né? Acho que aí é que está a visão crítica que acho que o operador do direito precisa ter, seja ele promotor. Quer dizer, o custo que causou-se à sociedade de quantos termos de ajustamento de conduta, de quantas multas foram aplicadas, ações civis públicas e tal, para dizer que a autonomia privada deve prevalecer, né? Algo que está textualmente na Constituição, né? No momento difícil que nós vivemos, de buscar as liberdades individuais, de valorizar as liberdades individuais, de saber quanto isso é importante para a criação de empregos, para a criação de renda, para o desenvolvimento econômico e social do país, né? Como isso gera, essa intervenção do Estado gera custo para as pessoas. Essa história do custo no agronegócio me remete a um outro tema interessante e instigante, que já atuei bastante, né? Juntamente com o meu querido, saudoso Dr. Antônio Ferreira Álvares da Silva, um dos maiores juristas enfim, muito querido no Supremo, no STJ, um mineiro que foi para Brasília junto com o Juscelino Kubitschek e por lá ficou, né? E eu tive a honra e a alegria de ser sócio do Dr. Antônio, né? E juntos atuamos muito fortemente na questão do endividamento rural, né? Da lei lá do crédito rural, enfim, naquela época, hoje adorada TR, né? Porque ela é baixinha, né? Mas naquela ocasião quebrou praticamente todo o setor do agronegócios, né? Mas como é que está essa questão do financiamento, né? Do crédito rural? Você falava aí da modernidade. Os instrumentos de crédito rural hoje, como é que eles andam? Ainda está muito atrelado aí ao financiamento do Banco do Brasil, a cédula de crédito rural, ou não? Ou já temos produtos que hoje já são tão normais aqui nas operações empresariais, né? No meio urbano, já chegaram também ao campo? A gente vê como o direito foi importante para criar traumas para o agricultor, né? Porque, lógico, né? Lembrando que a agricultura é um setor
embora muito importante e secular, a agricultura moderna no Brasil, ela é muito recente, né? Iniciou, como a gente falou, na década de 70, com um grande crescimento, né? O Brasil era importador de alimentos. Imagina só, quando eu comecei a estudar agricultura, eu me surpreendia que o Brasil isso eu estou falando em 2010, hein? Não estou falando em 1990, que o Brasil era um produtor de pequena importância, que embora ele já era o primeiro exportador de muitos produtos, ele produzia 30 milhões de toneladas de grãos. Esse ano nós vamos chegar, em menos de 10, 15 anos, nós vamos chegar em 300 milhões de toneladas. É um crescimento, João, que a gente não faz ideia do o nível de produtividade o nível que o de Brasil, né, produtividade, inclusive e ocupação diária, pelo que eu saiba, é a melhor relação mundial, não é? e a consequência social que isso tem, né? De levar novos empregos, novos negócios que surgem junto com a agricultura, porque a agricultura ela dá dinheiro do vendedor de adubo ao borracheiro da cidade, porque fura o pneu do trator, ele vai no borracheiro, do entregador de pizza ao marmiteiro, né? Então, assim, há toda uma cadeia ao longo da agricultura. E que inicialmente se fez por meio de programas oficiais, né? Nós falamos da Embrapa já, mas sobretudo do Banco do Brasil, que financiou esse início da agricultura. E o crédito oficial tinha 80%, 70% do crédito do market share, vamos dizer, do investimento ou do financiamento. E hoje, o que você fez? Quer dizer, especialmente depois do plano Collor, todos esses planos econômicos. Que culminou depois aquela situação que a gente falou agora há pouco da súmula 221, né? Nós tínhamos lá a famigerada súmula 16, né? Que a cédula de crédito rural não exclui a correção monetária, etc. E aquela confusão toda que perdurou anos e instabilizou muito o setor, culminou com a securitização e que aí veio a solução, né? Mas a discussão do plano Collor, aproveito para dar um abraço para o Dr. Ricardo Alfonsin, que é o grande advogado dessa causa. É verdade. E está lutando ainda no STF, porque até hoje não deixaram transitar em julgado. Já tiveram acho que 4 embargos de declaração do Banco do Brasil para que isso seja definitivamente resolvido. Isso gerou um trauma para o produtor, né? Não só um trauma, como foram reduzindo na medida em que o setor foi crescendo, o orçamento público não acompanhou esse crescimento. Então você tem hoje uma predominância, acho que quase 70% do investimento, do financiamento da atividade rural hoje é do crédito privado. E da importância do crédito privado nesses novos instrumentos que levaram o agronegócio para o mercado de capitais. A última dessas inovações foi não só a lei do agro, que a gente já comentou, mas os FIAGROS, né? Que são a lei acho que é do ano passado, aprovada, foi relatada pelo deputado Arnaldo Jardim, aqui de São Paulo, também um deputado muito engajado com o agronegócio brasileiro, e que trouxe efetivamente uma visibilidade do agronegócio brasileiro para o mercado de capitais, seja de crédito, seja para novos investimentos, com criação, com compra de terras, etc. E a gente está vendo que a cada vez, né, como é importante, né, essa estrutura de financiamento, porque ela traz criatividade para um setor que já é dinâmico, para um setor que já é inovador. Isso permitiu dar novos ares. A todo momento no escritório nós atendemos novos fundos, novas empresas, novos investidores, querendo criar novas estruturas em relação ao agronegócio. E as próprias famílias que iam, né, e nós vamos ter um módulo quase inteiro disso no nosso curso, vão aperfeiçoando os seus negócios. Começaram, né? a ter governança. Começaram a ter governança. Sucessório. Foram mudando as gerações, né? Então, a geração lá do gaúcho que foi para o Mato Grosso e que foi lá, constituiu, foi com uma dificuldade louca, abandonou a família no Rio Grande do Sul, passou dificuldade, passou fome para abrir aquelas áreas incultas e transformaram aquilo naquele lugar maravilhoso que nós temos hoje em dia no centro-oeste brasileiro. Hoje elas estão industrializando, né? Recentemente fui para
Tapurá, lá no interior do Mato Grosso do Sul, o sujeito está fazendo algodoeira, está importando máquina diretamente dos Estados Unidos, está fazendo exportação por encomenda, está pensando em como, né, hoje já tem fábrica de etanol de milho, logo, logo o Brasil vai produzir tanto etanol de milho como de cana. Quer dizer, então é um setor que a cada dia se Muito reinventa, dinâmico, não é? e se reinventa com estruturas cada vez mais modernas, né? E por isso que precisa de advogados e de operadores do direito que compreendam a realidade do setor nas mais variadas especialidades, né? Porque embora seja um setor econômico como qualquer outro, ele tem peculiaridades sociais, culturais e da própria atividade, do risco Geográficas, da né? Porque estão atividade. longe dos grandes centros e às vezes aquilo ali é visto de uma forma distante, não é? E longe daquela realidade local, né? Exatamente. Bom, nós temos aqui também essa questão que é tão importante, né? Como é que tem sido essa questão dessa estrutura societária, desse ramo de empreendimento? Como é que tem se organizado? São sociedades anônimas? São sociedades limitadas? São cooperativas? Qual tem sido a tônica do modelo empresarial no agrobusiness? Bom, eu acho que primeiro, né, até aprendi isso com um colega meu que fala, o agronegócio não existe, né? Porque o agronegócio ele é tão diverso que ele é impossível caber em um nome só, Isso. né? Então ele é uma abstração e como toda abstração, tudo é nada ao mesmo tempo, né? Já dizia o filósofo, o agronegócio é esse tudo que não é nada ao mesmo tempo, porque é uma diversidade tão grande que não cabe uma generalização. Mas eu acho que cada estrutura, e por isso, né, para dizer que todas as estruturas têm uma certa aplicabilidade perfeita no agronegócio. Nós temos as cooperativas, por exemplo, começando por elas, tem uma função muito importante. Que era um outro modelo que estava super estigmatizado, né, também, né, a cooperativa. Especialmente pela cooptação, né? Acho que o problema maior das cooperativas sempre foi a governança. Porque os princípios cooperativos, né, que permitem uma paridade da participação, e daí normalmente a pessoa não participa, um grupo acaba O poder prevalecendo. decisório fica um pouco prejudicado, né? E daí aquela coisa do síndico do prédio que só ele pode parar na melhor vaga, né? Aham. Então, isso atrapalhou, mas hoje em dia eu acho que houve um renascimento das cooperativas. Eu estive no Sul agora há pouco e vi lá a pujança do ambiente cooperativo, né? As grandes exportações brasileiras hoje ainda são das cooperativas, né? Tanto no café, na cana, é muito importante a cooperativa, nos grãos, estruturas agroindustriais cooperativas. Então, acho que a cooperativa sem dúvida, ainda mais. E hoje tem as cooperativas de crédito, que são muito importantes. Exato. Tem um crescimento enorme. Então, as cooperativas têm o seu lugar. As estruturas familiares cada vez mais se especializam, ganham governança para fazer sociedades agropecuárias, ou holdings, ou sociedades imobiliárias, ou uma combinação de cada uma delas, para que o negócio possa se dar de uma maneira transparente e perene, né? Eu sempre falo, até falo isso no escritório quando a gente recebe os clientes, né? Que normalmente as pessoas herdam ou têm as propriedades em condomínio. E o condomínio ele tem, por natureza, a finitude, Né? exatamente. Está muito ligado à afeição, né? Ele foi feito para ser dissolvido, né? Tanto afinidades, que né? a faculdade do condômino é poder requerer a dissolução do condomínio. Em última ratio, se dissolve o condomínio. Exatamente. Né? E aí vem a questão da divisibilidade ou não do bem, né? Como é que se dá essa... Mas sempre, teoricamente, se dissolve perfeitamente, né? Mesmo o bem indivisível, vai a leilão e tal. Isso. E ao contrário, as sociedades são feitas para permanecer, né? É verdade. E isso nos planejamentos sucessórios é muito importante, porque muitas vezes as pessoas esquecem disso. Então, ou fazem sociedades esquecendo
que um dia elas podem querer cada um tocar o seu negócio, e daí a sociedade... Esquecer que pode haver uma quebra de afetos uma societários. quebra de afetos societários e que daí é um processo muito traumático, doloroso, de solução, né? doloroso. Acaba sofrendo a empresa. Né? Acaba a perenidade do patrimônio, acaba sendo prejudicada. E muitas vezes, né, dependendo do tipo da propriedade imobiliária, rural especialmente, né, não estamos falando, ou do negócio, o negócio é personalíssimo, né? Então você pega, por exemplo, o negócio da pecuária. O sujeito tem a marca do gado, ele tem a criação dele. É aquele ele ditado antigo, o olho do dono é que engorda o gado, não é perfeito. isso? E que cachorro que tem muito dono morre de fome, Exato, né? é verdade. Então, que assim, às vezes você precisa da estrutura societária para permanecer, para longevidade do negócio, e às vezes você precisa da flexibilidade do condomínio para permitir que cada um possa tocar a sua vida com a independência, com a autonomia. Ou seja, como em qualquer outro negócio, tem que ser customizado para aquela situação concreta, não exatamente. Uma ferramenta, um arcabouço que atenda àquela realidade. Né? E daí a importância, né? Quer dizer, né? A importância da EBRAD, né? Exato. Porque a importância da EBRAD é exatamente essa, permitir aos nossos alunos que, ao invés de fornecer para os seus clientes, para os seus atendidos, para os seus patrões, ou até para os seus clientes internos, sócios, né? Sócios, para suas famílias, para que eles possam realmente adotar estruturas que sejam adequadas aos interesses, né? Ao porte, né? O ramo de negócio, né? A natureza do natureza das partes envolvidas também, né? Se são estruturas familiares ou se são estruturas empresariais, né? Isso é muito importante. Como é que está essa questão do mercado de capitais? Chegou no agronegócio? Ou seja, nós temos IPOs, follow-ons, debêntures. Como é que está chegando? Porque esse é um financiamento, em geral, muito mais barato, não é? E que aposta na companhia, né? Ele aposta na empresa, no resultado, na confiança que se deposita naquela instituição. Né? A gente vive hoje um mundo muito diverso na agricultura, que nem eu disse. Então você tem empresas de capital aberto que tem toda aquela estrutura de governança e tal, etc. E tal. A hora que você vai olhar o balanço, elas plantam menos da metade do que o vizinho, que é uma pessoa física que opera lá com um contador, lá com um agrônomo dentro de casa e não tem nenhuma estrutura. Então, o que é aquela questão da adequação, né? Mas o que a gente, acho que o principal indicador é que realmente há um interesse efetivo do mercado de capitais e que precisa ser compreendido pela indústria do agronegócio e daí pela indústria, pelo empresário, né, empreendedor, como uma oportunidade, mas para os prestadores de serviço, de como utilizar isso de uma maneira adequada. Que volta naquele tema que você tocou, que é a questão do equity, né? Exatamente. Vamos dizer assim, uma relação de participação, de investimento na empresa, e não um mero financiamento a uma taxa de juros X ou Y, não é? Ela seria, entre aspas, uma situação mais benéfica e a longo prazo, né? E hoje é isso. Você vê os sucessos que têm sido as captações de recursos dos fiagros, né? E a cada dia, acho que já no pipeline, mais de 50 fiagros para serem registrados na CVM. Muito deles voltados ainda para o crédito, mas para facilities no agronegócio, financiamento da armazenagem, financiamento de estruturas de logística, porque o agronegócio é muito diverso. Então, às vezes, o sujeito quer manter o seu controle pleno do imóvel, da fazenda, mas ele pode se associar a uma estrutura de mercado de capitais. E a própria reforma da lei de SA hoje já permite, já dá meios para que isso aconteça, né? Exatamente. Para que haja uma manutenção do controle, não é? Exatamente. Né? Ele pode pulverizar, pode emitir debêntures, isso. Pode fazer uma porção de estruturas que possibilitam voto múltiplo, pesos diferentes, né? Então, eu acho que a tendência é que cada vez mais o mercado de capitais compreenda esse setor. Acho que hoje o agro é uma vitrine, né? Vamos dizer assim. É uma marca que agrega valor. Porque as pessoas têm curiosidade, têm interesse, mas é claro que precisa tomar um pouco de cuidado para ter adequação também. Claro, né?
E É por sempre isso a ferramenta adequada para atender aquela necessidade, né? É. Senão a gente acaba usando o instituto jurídico inadequado e aí sempre dá errado, né? é verdade. Mas, olha, estamos já quase aí aqui caminhando para o fim, mas está tão gostoso o papo que vamos estender aqui um pouquinho, não é? Você está com um tempinho aí, Francisco? Vamos em frente, vamos então em frente. vamos aqui, né, para a gente terminar, falar um pouquinho também dessa outra agricultura a que se referia agora há pouco, né, que é a de subsistência, aquela mais familiar, que não tem uma escala empresarial definitiva. Como é que andam os contratos de parceria, os contratos, né, enfim, de arrendamento? Aquela dicotomia ainda existe, ainda persiste ainda aquelas discussões sobre a natureza desses contratos. Isso ainda é uma realidade? Ou esse cenário novo do agronegócio brasileiro, isso já está, de certa forma, diluído? Não, na verdade, eu acho que hoje é uma complexidade maior, né? Então, os contratos de cessão temporária da terra, eles continuam existindo, vão sempre existir. O problema é que a estrutura do Estatuto da Terra, ela pressupunha a hipossuficiência Sim. do lavrador e a hipersuficiência, vamos dizer, do proprietário. Isso em determinadas situações persiste, mas eu acho que com o incremento, especialmente com o advento da reforma agrária, nós não podemos esquecer que o Brasil passou por uma que vem sendo feita aí nos últimos anos, né, com a entrega de títulos exatamente. dominiais, que facilita, inclusive, a operação de financiamento, de crédito, não é? E de responsabilização. Houve efetivamente a inclusão de Isso, pequenos agricultores no negócio, né? E lógico que com maior sucesso, menor sucesso, maior crítica, menor crítica, mas o fato é que a agricultura, a reforma agrária, a não ser a que custo, mas ela criou uma gama de pessoas que não tinham acesso à terra e que hoje têm acesso à terra por meio ou do programa oficial e que agora tem se convertido em propriedade. Então, aquela preocupação do Estado da Terra de proteger o pequeno lavrador, ela não existe. Mas o contrato de arrendamento de parceria vai continuar existindo para uma nova estrutura empresarial. E aí é que tá, né? De um lado você tem a lei... Ou seja, ele ganhou áreas mais profissionais. Exatamente. Porque a agricultura moderna, ela não tem a propriedade do imóvel, né? É que nem hoje, quer dizer, você tem muitos hospitais que não são donos do prédio. Universidades... A operação de real estate, como o mercado gosta de dizer, ela é diferente, né? Ela é São separada. Investidores diferentes. E muitas vezes não necessariamente predominante, né? Quer dizer, então assim... Cada um com o seu foco. Cada um com o seu foco, exatamente. Sua estratégia de investimento. E assim é muito bom que seja assim, né? E isso acontece na agricultura também de uma maneira muito evidente, né? Você pega aqui no estado de São Paulo, por exemplo, cana-de-açúcar. Os principais plantadores de cana não são donos das principais propriedades de terra, das principais Esse modelo fazendas. se dá através do arrendamento. Ou por arrendamento ou por parceria. Por parceria. E daí você tem toda a discussão. Você recebe em dinheiro, você recebe em produtos, e as idiosincrasias, né, da jurisprudência e da lei. Elas que eu me referia. Porque você de desqualificar, né? Você tem primeiro a lei. Né? A lei cria determinadas restrições. Aí você tem o decreto que aumentou as restrições. Isso. E o STJ muitas vezes julga com base no decreto. Que deveria operar sob lei. Que deveria operar sob a lei. Então, o princípio das hierarquias, hierarquia das leis, né? Por exemplo, há uma divergência sobre o prazo mínimo, né? Você tem turma do STJ que entende que quando o prazo é determinado, ele pode ser inferior a 3 anos, porque a lei não fala em prazo mínimo, quem fala é o decreto, e o decreto fala, bom, quando não houver prazo, o prazo mínimo é de 3 anos. Sim. Então, quando há prazo, não se aplicaria. Mas tem turmas do STJ que fala, não, o prazo mínimo tem que ser observado. Você tem a questão do pagamento, do arrendamento com pagamento em produto. Isso. Você tem a interpretação do decreto dizendo que não pode o arrendamento em produto. Você tem o STJ dizendo que é nula e, portanto, a previsão. Ineficaz, não passível de execução a cláusula de arrendamento em produto. Mas você tem a lei dizendo que é possível a parceria na qual as partes aloquem os riscos
e elejam partilhar somente o risco de preço da atividade agrícola. Isso. Portanto, o pagamento em produto, em quantidade fixa de produto. Né? E daí você dá na mesma. Se você só vai dividir a partilha de risco de preço, é que você está dando uma quantidade fixa de produto. E na verdade, né, eu até ficou à vontade de falar isso, que é a minha tese de doutorado, né, porque há uma falsa dicotomia entre arrendamento e parceria, porque são duas modalidades, especialmente após essa reforma de 2017, de contratos de cessão onerosa da terra. Sim. Um mediante partilha de riscos, o outro mediante pagamento fixo. Mas não há necessariamente aquela ideia do contrato parciário mais, né? Em que você obrigatoriamente tem que partilhar os frutos. Você pode partilhar uma parte dos riscos, né? Porque os riscos da atividade, a atividade é complexa e a atividade é sujeita a vários riscos, e é bom que as partes possam alocar os riscos adequadamente de acordo com os seus interesses, não com o interesse do legislador. Então você tem já uma tendência na doutrina e na jurisprudência de você relativizar um pouco, sem você perder a essência do Estatuto da Terra, que é a preservação da atividade agrária, a preservação da função social, a garantia do exercício da função social por meio, por exemplo, da prorrogação automática dos contratos para possibilitar a colheita do produto, por exemplo, a obrigatoriedade de direito de preferência, por exemplo, a preferência na renovação, que na verdade nada mais é que a proteção do estabelecimento da atividade agrária, como você tem na lei, na lei de locações urbanas, e que isso não é nenhuma grande interferência na propriedade. Novidade, né? Não é nenhuma novidade. E que dá uma E que também não depende da hipossuficiência ou hipersuficiência. Isso, né? Dá maior dizer... grau de autonomia da vontade do cidadão de expressar e contratar da forma que melhor lhe convier. E a possibilidade de contratos atípicos. Isso, e eliminar a má-fé de alguém aceitar determinadas regras e depois, a posteriori, né, se valer de uma... Se valer de uma previsão legal absolutamente inaplicável à realidade do mercado para ter uma vantagem, né? Quer dizer, a questão do oportunismo judiciário, né? Acho que isso nós, enquanto brasileiros, temos que combater todos os dias para que a lei não seja guarida para o oportunista, né? A lei tem que ser guarida para a segurança dos negócios. Voltamos àquele tema inicial, que é da segurança jurídica e da atratividade dos investimentos, né? Da liberdade, né? E para isso a lei de liberdade econômica foi muito importante, não é? E também agora a lei das startups. Isso tem chegado agora ao agrobusiness ou ainda está muito incipiente? Eu vejo assim, sem dúvida, acho que para os negócios em geral e para o agrobusiness também, né? Nós vamos ter até no nosso curso o módulo da agricultura 4.0, vamos falar das startups, do mercado de carbono, das novidades que a gente tem aí de investimento na agricultura e dessas novas formas. Mas o que eu acho que o grande desafio, e é o desafio para nós aqui da EBRAD, o desafio para os nossos ouvintes, é fazer isso chegar para o judiciário, né? Eu acho que especialmente na agricultura, nós ainda sofremos muito com uma falta de preparo dos profissionais, porque tem essa história do direito agrário vinculada à questão fundiária, à questão da reforma agrária, que é uma questão superada. Até pela titulação que você disse, quer dizer, acho que a titulação que está vindo, ela encerra esse ciclo. Ela é libertadora, né? De forma definitiva. Enfim. Olha, eu tenho um conhecido, vou dar esse testemunho, William, se ele nos ouvir, ele esteve acampado, ficou tempo acampado, participou de uma invasão, não falo ocupação, invasão, claro, de um imóvel que era produtivo, ele lutou 12 anos para ter a propriedade dele e recebeu semana passada o título de propriedade. Isso é fantástico, né? Isso é uma e é um papel, né? é uma emancipação da dignidade da pessoa humana. Exatamente. Né? Que concluiu o fluxo. O custo, indenizou caro, o governo gastou uma nota, mas pelo menos encerrou esse ciclo. E é um papel, assim, no mesmo assentamento que ele está, a terra era vendida informalmente ou ilegalmente. Sim. A 100 mil reais. Com o papel,
a terra, o dia que ela puder ser vendida, ela vai poder ser vendida a R$600 mil. É a questão da Então, segurança é um jurídica. Ninguém papel quer que comprar, cria valor. Ninguém É quer aquela- adquirir um bem, vamos dizer assim, Fora do comércio, né? extra comércio, né? Exatamente. Porque, na verdade, isso é uma ficção jurídica. É. Nada é fora do comércio. A lei pode não reconhecer o comércio, mas o comércio ele Ele existe. existe em paralelo, né? Né? As chamadas res nullius, né, da coisa de ninguém e extra Exatamente. comércio. Isso que é importante, pessoal, nós estamos aqui batendo esse papo e falando um pouquinho do juridiquês, mas só para apimentar aqui um pouquinho a nossa discussão e dar para vocês assim uma noção do que vai ser possível estudar, né, no âmbito de cada tópico, de cada módulo desse Sem dúvida. de direito do agronegócio, não é? Olha, ô Francisco, o pessoal está fazendo aqui a sinalização que o nosso tema já está estourado, a conversa estava tão gostosa, tão bacana, que a vontade que dava era de continuar. Mas já fica aqui o convite para repetirmos a dose, não é? Depois, se você Com certeza. topar, nosso papo aqui foi tão legal. Eu estava conversando outro dia com o professor Luciano Tim, né? E... Enfim, nós tratamos aí da questão da liberdade, da lei da liberdade econômica, dos avanços, né, no marco legislatório nos últimos anos, né, enfim, eu acho que esse papo então de unir, não é, o agrobusiness com a nova realidade aí dos grandes empreendimentos, né, urbanos e no mercado de capitais em geral, eu acho que isso também é bastante interessante e instigante. Gente que vive aqui também no próprio mercado educacional essa efervescência, né? Eu acho que, tirando todos esses estigmas, todas essas, né, místicas que existem, eu acho que é uma conversa muito interessante que ela precisa ser levada adiante, inclusive como forma de interlocução com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, não é? Com certeza. Para demonstrar que todo esse avanço só vem em favor, né, do indivíduo, né? Exatamente. Como você em favor da sociedade, em né? favor Quer da dizer, acho sociedade, que nada mais é que a soma de todos os indivíduos. a né? prosperidade das regiões, né, dos mercados, né, do campo, o fim daquele êxodo que havia, né, da população se vê, enfim. Hoje o vezes... êxodo é inverso, né? Cada vez mais você vê filhos de pessoas que o avô era do campo, o pai não quis ficar no campo. Isso. E o neto tá voltando, mas tá voltando com uma cabeça moderna, tá voltando orgulho, não é? com orgulho, tá voltando com rede social, com tecnologia, educação, né? Então é muito legal participar desse momento, e acho que o projeto aí da EBRAD tem tudo a ver com isso. E vai ser um sucesso. E é por isso que nós estamos usando aqui esse formato, pessoal, onde a tecnologia nos permite alcançar, né, os lugares mais remotos desse Brasil continental, né? Eu queria agradecer, Francisco, mais uma vez imensamente sua presença, né? Me despedir aqui cordialmente, dizer que foi um prazer muito grande tê-lo aqui conosco e reiterar o convite para uma próxima rodada de bate-papos. Talvez a gente até... enfim, colocar mais pimenta e mais pessoas de outros segmentos, né? Às vezes até do próprio segmento do mercado de capitais ou enfim, das áreas de empreendimento em geral, para que a gente possa alavancar e dar mais essa discussão. Queria te agradecer imensamente, dizer que nós aqui da EBRAD estamos extremamente felizes e orgulhosos de tê-los, você e todos os mestres que integram aí o seu curso aqui conosco, tá bom? Muito obrigado, conte com a gente, e para nós também é um grande orgulho participar desse projeto. Forte abraço, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.